Muitas pessoas acham que para conquistar alguém é preciso muitas informações relevantes, estudar e saber muitos aspectos para que você possa chegar ao coração de quem você está buscando. Mas não é somente o coração do par que você está almejando. Também é o coração de um filho, o coração de um familiar, o coração das pessoas que estão próximas de você. Saiba que para isso existe sim técnicas e procedimentos, mas principalmente hoje, falando com relação à sedução propriamente dita, e você vai saber mais sobre o que ela realmente significa. Por isso que nós vamos conversar neste momento com o Lucas Adriano, que é escritor, palestrante e também coach de relacionamento, que vai falar da arte da sedução e também a forma de encantar quem está a nosso lado. É isso? Isso aí, tudo bom, Henrique? Seja bem-vindo, viu? Muito prazer. O Lucas vai trazer para a gente esse tema tão interessante, presente no nosso dia a dia, que faz parte também da nossa forma de se apresentar, da nossa forma de se colocar dentro da sociedade, pois a forma que a gente interage com as pessoas diz muito sobre nós, não é, Lucas? Eu queria que você começasse esse programa de hoje falando um pouco sobre a sua trajetória e o que te levou a procurar o lado de relacionamentos. Conta pra gente como é que foi isso. Legal. Bom, tudo começou quando eu estava num momento da minha vida que eu estava trabalhando muito, mas eu estava sentindo um vazio, estava faltando alguma coisa. E uma coisa que eu sempre gostei desde adolescente era conhecer as mulheres, era me relacionar com as mulheres e conhecer elas mais a fundo, compreender por que uma mulher pensava de um jeito, outra pensava de outro, por que se relacionavam com certos perfis de homens. E aí com isso eu acabei tomando um destino na minha vida, sempre focando nisso. Eu me tornei professor de dança de salão e um dos focos da profissão era conhecer mais mulheres. E a dança proporcionava isso, proporcionou muita experiência, muita segurança nesse sentido. Entre outras coisas que eu sempre vivenciei, sempre pensando um pouco no lado de conhecer alguém. E aí depois eu conheci, me apaixonei por uma mulher e a partir daí eu tinha que realmente conquistá-la todos os dias porque ela não confiava tanto em mim no começo, então eu tive que conquistar a confiança dela e fazer ela acreditar em mim pelo meu comportamento, pelas minhas atitudes, que eu realmente amava ela. Então tudo isso gerou uma experiência de vida, um conhecimento, só que inconsciente, conhecimento de vivência, aprendendo e errando à base de atitude, à base de agir, né? E depois eu acabei descobrindo o meu propósito quando eu conheci o coaching, quando eu conheci PNL, através de livros, depois através de formações, e aí foi quando eu realmente descobri o meu propósito de vida, que era vivenciar momentos extraordinários com as pessoas que eu amava. Não só as mulheres que eu gostava ou tinha algum interesse, mas também com meu filho, com minha mãe. Então assim, eu estudando comportamento humano, estudando PNL, coaching, eu descobri que quando você vivencia um momento de grande emoção positiva, você gera uma memória de longa data. E isso se torna o quê? Uma memória inesquecível, um momento inesquecível. Então quando eu tô com meu filho, ou quando eu tô com uma mulher que eu estou me relacionando e eu gosto dela, ou quando eu tô com a minha mãe, ou algum amigo, eu procuro fazer de um momento simples um momento diferenciado. Que legal. E meu foco também nunca foi assim, eu vou ser o melhor em tal coisa, o melhor em tal coisa, eu vou ser diferente Claro. da maioria. Quer dizer, em busca de conhecimento, você descobriu que você pode auxiliar as outras pessoas. Com certeza, com certeza. E conta pra gente como que é o dia a dia do seu trabalho, como é que funciona essa questão de você ser esse coach de relacionamento. Eu lembrei até daquele filme do Will Smith agora. Muita gente lembra disso, né? Conselheiro Amoroso? Conta pra nós como que é Eu isso. mesmo, a primeira vez que eu assisti esse filme, eu tinha 15 anos. E eu lembro que eu com os meus amigos, na época, a gente tava começando a conhecer as mulheres, a gente ia no shopping e chegava na mulherada pra conhecer, não sabia nem o que conversar direito na época, né? E foi bem bacana. Quando eu assisti esse filme, eu fiquei inspiradão, comecei a dar ideias pros meus amigos, porque eu sempre fui nessa linha de vamos fazer o que ninguém fez. Um dos conceitos, né? O nome do projeto é Seja Diferenciado. Seja diferenciado como homem de valor, seja diferenciado como homem sedutor. Então a ideia é, se eu for causar uma emoção na mulher, eu vou fazer algo que ou ninguém nunca fez, ou ninguém nunca fez pra essa mulher. Certo. E aí é onde eu consigo realmente causar algo exclusivo, algo único.
Claro, claro. E é isso que eu auxilio os meus clientes, os meus coaches, né? Maravilha. E as pessoas procuram você como exatamente? Você tem uma página na internet onde você coloca ali palavra-chave para que pessoas que estão desesperadas, querendo encontrar alguém, possam se beneficiar com as suas dicas? Ou você, de repente, ministra aí cursos, workshops, onde você faz uma divulgação? Qual que é a forma que você estabelece contato com quem procura você? Tem vários caminhos, né? Desde o site profissional, o Instagram, a página do Instagram, o canal do YouTube, que agora eu tô com um canal novo que a gente criou justamente para poder transmitir a mensagem, transmitir esse conteúdo. A gente transmite conteúdo através de listas de transmissão do WhatsApp. Isso é muito legal. Então a gente vai transmitir o conteúdo para quem está aberto a receber esse conhecimento. Desde homens solteiros, homens mais novos, jovens que estão começando a se relacionar, como homens casados que por algum motivo o relacionamento está um pouco desgastado ou na rotina. A bola murcha, né? Precisa deixar a bola cheia de novo. Exatamente, tem vários contextos. E também homens mais experientes, mas que ficaram muito tempo casados, se divorciou, vem atrás pelo site, pelo Facebook, pelo Instagram. Sempre é algum homem que quer sair da zona de conforto, quer sair daquela vida mediana. E eu acho isso muito legal, porque se eu for tentar levar esse conhecimento para quem não está aberto para isso, entra na questão da cultura machista, não, porque eu não preciso disso, eu não preciso de alguém para me ensinar isso. E na verdade, sim. E na verdade, a ideia é não só na questão da sedução, mas se o cara melhorar a forma de se comunicar, se o cara melhorar a forma de se vestir, de causar uma impressão legal, uma impressão positiva, uma impressão de impacto, tanto pela linguagem corporal, como pelas expressões, como pelo vestimenta e de acordo com a sua personalidade, ele vai se tornar único. Porque todo ser humano é único. Só que muitos não sabem disso ou não sabem como demonstrar isso. Tem razão, é verdade. E quando você fala assim que você é coach, um auxiliar dentro dessa questão toda dos relacionamentos, as pessoas ficam na dúvida como é o dia a dia seu. Quer dizer, uma pessoa quando te procura na maior parte das vezes, ela apresenta que tipo de queixa? Qual que é a maior dificuldade do homem dentro do relacionamento? O que ele mais procura? Legal. Cara, muitas vezes ele passou por uma situação complicada ou ele passa diariamente. As maiores dores dos homens que procuram é não saber como conhecer uma mulher, viu uma mulher passando, viu uma mulher que ele achou bonita, que sentiu alguma atração talvez pela aparência, talvez pelo comportamento, talvez pelas atitudes, e ele não sabe como chegar nela, ele não sabe como conversar. Além disso, depois que se por algum motivo ele conseguiu conhecê-la e tal, ele não sabe como conversar, como fazer ela conhecer ele melhor. Bem nas primeiras páginas do meu livro, eu falo na introdução que um dos objetivos do livro é mostrar que homem não é tudo igual, mas que as mulheres têm que se permitir conhecer esses homens para elas realmente conhecer o cara melhor. Olha só, fala de novo na sua câmera. Fala de novo. Um dos conceitos do livro é mostrar que homem não é tudo igual e que se a mulher se permitir conhecer qualquer tipo de homem, ela vai ver que se esse homem souber transmitir o que ele realmente é, ela vai talvez gostar muito ou vai dar mais oportunidade para ele. Sem dúvida. Olha, o que eu tenho de amiga falando que homem é tudo igual, eu vou ficar rebobinando essa parte da nossa gravação e ficar mandando pra ver se entra na cabeça, né? Não, mas o ser humano é único, né? Mas realmente tem esses paradigmas, né? Ou o cara é cafajeste, ou o cara não sabe se relacionar. O cara é devagar. Ou o cara é muito devagar, ou o cara é muito cafajeste. Nunca tá bom, né? E aí quando o cara te procura, ele fala assim, olha, vamos falar numa linguagem popular, né? Ele fala assim, Lucas, é o seguinte, cara, eu quero pegar aquela mina lá, entendeu? Só que eu não sei como é que eu chego nela, entendeu? Dá umas dicas, é mais ou menos isso? Sim. O meu trabalho ele não é milagroso, não faz mágica, né? O principal ponto é o cara entender, o cara compreender que se ele não consegue de jeito nenhum aquela mulher, é porque ele tem que melhorar. Ele tem que se desenvolver, entendeu? É lógico que tem várias técnicas, várias estratégias de comunicação, de relacionamento interpessoal, de como persuadir, de como convencer. Mas isso só vai aumentar as possibilidades. Mas se ele não estiver pronto para aquela pessoa, para aquela situação, para aquele momento, ele não vai conseguir. Claro, então, ele tem que sair da zona de conforto e se desenvolver, entendeu? Porque nem toda a linguagem é verbal, né? Quer dizer, exatamente. A pessoa ela faz uma leitura sua a partir do momento que ela acaba de te conhecer, então ela vai observar vários aspectos. Exatamente. E se você não souber transmitir através da sua linguagem não verbal, que é 93% da comunicação,
aí você realmente pode estar falando uma coisa e transmitindo outra. Então, a linguagem, ela funciona assim. Só o conteúdo que a gente fala, se a gente falar sem mudar o tom de voz, sem mudar a velocidade, é apenas 7%, o que sai da sua boca. Mas a sua linguagem ela pode ser positiva ou negativa na questão do que você transmite. Se você usar o seu tom de voz, se você usar as suas microexpressões, a velocidade da voz, sua linguagem corporal, postura e aí até a vestimenta conta, você pode transmitir algo positivo ou algo negativo. Muitas vezes você não precisa falar nada. Hoje, atualmente, quando eu vou em algum evento, alguma coisa, através do olhar, depois um sorriso, alguma expressão, eu já consigo Claro. deixar a mulher aberta para eu conhecê-la. Eu não falo nada. Depois, quando eu chego, começo a conversar, mas ela já estava aberta. Eu já sabia que ela já estava querendo me conhecer. Porque é um conhecimento consciente. Já passou isso pra você, eu já passei a confiança. Né? Você viu sem conversar. E eu notei se ela realmente estava aberta ou não. Porque tem mulher que está fechada. Ou por alguma coisa particular, ou porque não é solteira. E elas transmitem isso. A questão é saber identificar. Identificar, exatamente. E falando em saber identificar, é que agora a gente vai falar de um assunto importante, que é o conceito de sedução. Então o Lucas, ele ajuda as pessoas a encontrarem formas de alcançar esse conceito da sedução também, e a gente muitas vezes acaba rotulando de forma errada esse tema, não é, Lucas? Com certeza. A sedução, quando você fala sedução, muita gente pode levar pro lado negativo, por ter alguma experiência negativa, alguma coisa, tanto homens quanto mulheres, mas mais as mulheres levam um pouco pro lado negativo. Então eu gosto muito de explicar qual é o conceito de sedução do meu livro. E o conceito é o homem se diferenciar na hora de conhecer uma mulher, a mulher que ele deseja, talvez uma mulher que ele já conhece, ou talvez ele está solteiro em busca de conhecer alguém. Então, se ele souber conhecer de forma diferenciada, sendo único, sendo criativo, sendo educado, cavalheiro e proporcionando isso através de atitudes e comportamento, não só falando, ele vai realmente demonstrar o que ele quer, a intenção dele. Porque muitas vezes o cara fala que quer algo sério, alguma coisa, mas ali ele fala isso e faz outra coisa. Então ele está iludindo. Esse é o tipo de sedução negativa, é o tipo de... chega a ser até, de certa forma, uma manipulação. E às vezes a pessoa ela está numa fase que ela está cega para... Tá fácil de ser iludida, então esse tipo de... Tá carente, né? Exatamente. Tá ali naquele momento. E aí esse tipo de comportamento é o que queima o filme da maioria dos homens. Muitas mulheres se fecham por um bom tempo por causa de atitudes de moleque, né, na verdade. É verdade. Então é legal deixar bem claro esse conceito de sedução que eu falo no meu livro, que é o contrário. Um dos pilares é o homem ser sincero, é o homem ser honesto. Se ele não quer algo sério, deixa claro. É muito, muito simples isso hoje em dia. Muita gente... atualmente procura um relacionamento mais aberto ou se conhecer primeiro para depois ver se vai criar algo sério. Então deixa claro, evita iludir, evita causar alguma emoção negativa e ninguém vai falar mal de você depois. Isso é muito bom. Falar a verdade é sempre muito bom, né, Lucas? A consciência não tem preço, né? Essa liberdade que você tem por estar sempre demonstrando quem você realmente é. É verdade. Nós estamos conversando com ele, Lucas Adriano. Ele é escritor, palestrante e também coach de relacionamento. E, sobretudo, com relação a isso, vamos dar continuidade no nosso segundo bloco. E você não pode perder essa entrevista com mais dicas. E olha... 7 passos para você alcançar, você queridão, alcançar aquela mulher dos sonhos. Não perca o próximo programa em Foco de volta para você na tela da Rede Premium de televisão. É sempre um grande prazer estar com você. Hoje estamos conversando com o Lucas Adriano. Ele é coach de relacionamento, palestrante, escritor e está aqui falando sobre esse assunto tão importante que faz parte da vida de todo mundo. Agora a gente vai ver alguns momentos do lançamento do livro dele e ele vai falar a respeito para nós desse momento. Vamos lá. Aí, que dia que foi esse aí, Lucas? Esse foi o dia do lançamento do meu livro solo, né? Eu falo que é o segundo filho. Que legal, um sonho realizado. Como chama o livro? Sedução, domine a arte, a técnica, os 7 passos para você conquistar a mulher que você deseja. Ótimo. Quando que foi esse lançamento? Foi dia 30 de novembro agora. O cara não é fraco não, ó, na Livraria Cultura, rapaz. Na Livraria Cultura do Shopping Guatemi, foi bem bacana. Do Shopping Guatemi, diga-se de passagem. Bastante gente, foi bem legal, foi um dia bem marcante. Muito bom, vamos lá. Isso, e tem um outro livro também. No mesmo dia eu lancei uma coautoria sobre o mesmo tema, né? Sedução, amor, sexo, romance. E é uma coautoria com vários escritores. E aí nesse livro eu escrevo sobre
como deixar a mulher confortável antes do momento sexual, como proporcionar confiança, segurança e como seduzi-la na cama, talvez através de um fetiche, através de um presente como, por exemplo, uma lingerie, através de vendá-la e aguçar os sentidos dela, através de técnicas, estratégias que eu conto nesse livro especificamente. Certo. Aí o seu solo, né? Esse é o meu livro solo. Qual você fez primeiro? A coautoria ou não? Não, foi o livro solo que eu escrevi primeiro. Escrevi durante 17 meses, depois mais uns 6 meses revisando aí. E aí um assunto, o 7º passo, que é referente a técnicas e estratégias sexuais, eu peguei uma parte e acrescentei um conteúdo e joguei nessa outra coautoria. Mas já estava pré-pronto, assim, por causa desse livro solo, que ficou com mais de 300 páginas. Muito bem. Então foi 2 anos para confeccionar esse trabalho aí, né? Foi um trabalho de 2 anos que saiu agora. Legal. E o Lucas, pessoal, ele desenvolveu um processo que inclusive, né, o tema principal desse livro, que se chama 7 Passos do Homem Diferenciado, é isso? Isso. Aproveita e mostra para o pessoal de casa os livros que apareceu na tela pra gente. Esse aqui é o meu livro solo, Sedução, Domine a Arte e a Técnica, um livro com mais de 300 páginas, onde eu falo... dividido basicamente em 3 partes. Eu falo sobre o mindset, as crenças, tanto fortalecedoras quanto limitantes, a forma que os homens não devem pensar, não devem encarar a rejeição e todas as situações que podem ser constrangedoras, que causam a timidez, a insegurança. E eu falo muito sobre o mindset de um homem de valor, de um homem sedutor, de um homem que sabe lidar de forma positiva com tudo que acontece. Isso é muito bom, muito importante. A gente é movido pelas nossas emoções, pelos nossos pensamentos. Se você acreditar que você é capaz ou acreditar que não é, você está certo. É o que diz Henry Ford, né? Sem dúvida. Então é bem isso, essa primeira parte. A segunda parte é uma história, 165 páginas de história, que é onde eu conto a minha história desde quando eu era praticamente adolescente, tímido, inseguro, e como eu construí toda a segurança e foi tendo experiências, e a partir disso eu me tornei um homem que eu me considero realizado nessa questão de conhecer as mulheres, de saber proporcionar algo para elas especificamente, né? Muito bem. E a última parte é o método, que é os 7 passos, 100 páginas aí de método para o homem conquistar a mulher que ele deseja, a mulher que ele sente alguma paixão, alguma atração, que quer ter algo mais sério. Tem 7 passos aí, desde o momento que conhece até quando conseguir engajar aí um relacionamento mais sério. Muito legal. Vou até falar pro Lucas agora, enquanto isso, ele tomar a aguinha dele, porque ele vai começar a falar com a gente agora. Ele vai demorar um pouco, porque ele vai fazer um resumão aí para você, querido, dos 7 passos do homem diferenciado. Vou falar de novo, hein? Os 7 passos do homem diferenciado. O tema principal do livro dele. Ele que ficou ali, ó, suando ali, ó, escrevendo à luz de velas, molhando ali a canetinha ali, escrevendo, molhando de novo, até fazer esse livro aí. E, sem sombra de dúvidas, tem ajudado bastante gente por onde ele passa, nas palestras que ele faz, também as pessoas que o procuram. E ele vai falar um pouquinho pra gente, né, Lucas? Desses 7 passos aí, a palavra é sua. Com certeza. Bom, os 7 passos, ele é realmente o que vai fazer a diferença na vida do homem que quer melhorar como pessoa, como profissional, como um sedutor, como um homem de valor. E o primeiro passo é o momento que você troca um olhar, que você conhece, que você notou aquela mulher e talvez ainda não foi notado. E daí eu explico como causar uma ótima impressão, como ganhar ou chamar a atenção dessa mulher através de linguagem corporal, através de atitudes, através da vestimenta, através de uma abordagem criativa ou através de simplesmente uma abordagem mais direta e chegar e falar o que você quer. Porque eu explico nesse passo de abordagem que não importa o que você fala, e sim como você fala, como você transmite a sua intenção, como você transmite a sua mensagem para ela. E muitos homens acham que talvez uma cantada vai dar certo. E na verdade, se for uma cantada boa e você estiver realmente coerente com aquilo, a questão do momento for perfeito, até dá. Quer dizer, aquele primeiro olhar é muito importante. Primeiro olhar. A forma que olha é muito importante. Por exemplo, eu tô numa cafeteria tomando aqui, né? Sim. Meu café. Dá um close aí. Aí, de repente... Muito bom. Né? É mais ou menos isso? É isso. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. A forma que você transmite a sua intenção. O olhar,
ele transmite muita coisa. Tem um livro que eu li que eu gostei muito. Eu já usava muito de olhar por causa da dança de salão, tem que ter uma troca de olhar e tudo mais. Então eu fui desenvolvendo as minhas habilidades de comunicação não verbal certo. através da experiência de vida. Até que se tornou um conhecimento consciente e se tornou um método, que é o 7 passos. E o olhar, ele é o começo de tudo. Dependendo da forma que você olhar e receber, tiver a troca... Você já vai saber se você pode ou não chegar nessa pessoa. É uma coisa muito rápida, assim, né? Sutil, frações, né? Exato, mas que faz toda a diferença. Bate o coração mais forte ali. Exatamente, você fala, causa emoção. Fui fisgado, e agora? Exatamente. Aí o segundo... E aí, nesse passo mesmo, você aprende a lidar com as suas emoções. Porque o homem, quando ele olha uma mulher, nota, e ela olhou pra ele, até o ponto dele chegar, ele começa a pensar várias coisas, centenas de pensamentos ao mesmo tempo. E se ele pensar demais, ele vai postergar. Porque pode causar, dependendo da experiência dele ou da falta de experiência, pode causar um medo tão grande quanto um assalto à mão armada. O medo de chegar naquela mulher, às vezes até mais que isso. Então, se ele pensar demais, ele não vai fazer nada. Certo. A não ser que ele já tenha passado por isso. O ser humano, ele tem medo do desconhecido ou não resiste ao desconhecido. Certo. Entendeu? Então, se ele não souber lidar com aquilo, ele vai travar. Muitos homens que mandam mensagem pra mim sobre esse primeiro passo mesmo. Cara, eu não consigo chegar numa mulher. Eu não consigo. Os caras falam que não conseguem, não sabem como fazer isso. E na verdade não é esse monstro, esse bicho, esse fantasma não que todos esse pensam. Não. Doido aí. Tanto é que... Não, vamos lá, vamos pro segundo passo. O segundo passo, se você notou a mulher, se você quer chegar nela, se talvez você chegou, mas mesmo assim ela não te deu a atenção que você esperava ou que você desejava, o segundo passo vai fazer com que ela te note. Porque o segundo passo é como surpreender, é como causar emoção, é como fazer ela te ver com outros olhos, caso ela não tenha tido ainda aquela primeira impressão positiva que você esperava, que você almejava. Certo. E aí é através de situações que você cria, contextos que você cria, desde sua criatividade, ou se você não tiver isso ainda desenvolvido, voltado para a sedução, o livro tem vários exemplos através de histórias próprias mesmo que eu vivenciei. E esse passo ele é muito importante. Porque a mulher pode não ter te dado atenção nenhuma. Dependendo da sua atitude no segundo passo, que é surpreender e causar emoção, você pode gerar uma atração de forma inconsciente. Você gera curiosidade, interesse, atração, e essa mulher vai mudar a forma que ela viu você. E vai realmente te dar a atenção que você precisa para ela te conhecer melhor. Quer dizer, por enquanto tá 1-0, né? Tá 1-0 ali, você errou no olhar, você olhou errado, né? Calma que o segundo passo pode dar uma melhorada. No mas segundo você não pode, passo, você pode fazer 2 gols. Um exemplo, só um exemplo pequenininho pra gente. Eu vou dar o melhor exemplo, então. O melhor, vamos lá. O melhor exemplo é uma coisa que eu criei. Eu criei, porque eu já procurei em diversos livros, já procurei no Google, já procurei em tudo quanto é lugar, eu nunca ouvi falar sobre isso. Teve uma mulher que eu realmente conheci ela, abordei, conversei num evento e ela não me deu atenção nenhuma. Pelo contrário, ela se fechou pra mim. Tava totalmente fechada. E eu, como eu analiso linguagem, como eu entendo de comportamento humano, eu já meio que sabia que era por causa do meu perfil. Meu perfil de homem, meu perfil de sedutor. Certo. Que é um cara mais seguro, mais direto. Então, logicamente, ela já deve ter tido uma experiência... Te classificou como cafajeste ali. Exato. É isso? Provavelmente ela teve uma experiência negativa recente, na época, né? Com um cara que foi um cafajeste com ela. E aí ela tava fechada pra esse tipo de homem. E ela meio que me colocou como esse tipo de homem. Depois ela me falou isso, por isso que eu sei disso, né? Mas eu já tinha imaginado, e aí eu falei, bom, vou ter que ir com muito mais calma e muito mais respeito. Eu vou ter que mudar realmente a forma que ela me vê, a forma que ela pensa na minha imagem. Então eu fiquei pensando o que eu vou fazer, né? E esse tipo de segundo contato é você fazer coisas que hoje em dia poucos homens fazem, como dar uma rosa com uma carta, ou causar uma emoção em público, mas de forma sutil, de forma que pessoas específicas vão ver e depois vão lembrar isso, ou vão valorizar essa sua atitude. Então isso tudo faz a mulher pensar em você, tudo que pensa se expande, né, se torna o foco e automaticamente começa a gerar curiosidade, pensamento, interesse, atração. Exato. E é onde você começa realmente a ganhar a atenção dessa pessoa e aí ela abre os mecanismos de defesa e tudo mais. Nesse dia você surpreendeu ela? Nesse dia foi muito bacana que eu criei uma das melhores estratégias que eu considero, que é a carta pela metade. A carta pela metade. A carta pela metade. Que eu falei, bom, eu tenho que sair com ela. Ela tem que me conhecer através de toda a minha linguagem. Ela tem que estar ali comigo pessoalmente, porque tudo eu busco o contato pessoal, a convivência.
Então eu tinha, só que ela estava totalmente fechada, se eu chamasse ela para sair, ela não ia. Então eu falei, bom, eu tinha na época um coach, né, um cliente de mentoria, eu falei, melhor ainda, eu vou juntar tudo, ele vai vivenciar isso junto comigo e vai aprender na prática, no exemplo. Então eu peguei, fiz uma carta pela metade, escrevi e encerrei a carta causando curiosidade, causando interesse, em pelo menos ela ia querer ver a outra parte. E aí eu pedi para ele entregar, eu conversando com ela no primeiro contato, eu sabia onde ela trabalhava, que era na recepção de uma academia. E aí eu falei, você vai entregar lá, eu não vou mandar um entregador, vou mandar você para você até ver a reação dela e tudo mais. E eu dei essa carta pela metade com uma rosa branca, que proporciona respeito, que proporciona uma... Tô indo com calma, rapaz, entendeu? Então, a carta pela metade, uma rosa branca, e na carta eu escrevi coisas que a gente conversou, escrevi o que me chamou a atenção nela, que foi a questão que ela não dava bola para qualquer um. Tudo que ela fez comigo que poderia ser negativo, eu tornei positivo. Porque eu valorizei realmente, eu fiquei interessado em conhecê-la. Claro. Pela beleza exótica que ela tinha, pelo comportamento dela de não ser fácil. Porque a gente valoriza isso. Então, tudo isso eu valorizei e era tudo sincero. E realmente eu estava sentindo, para mim fazer isso eu tinha que sentir algo por ela. Porque eu não ia fazer uma coisa dessas à toa, né? Então, eu realmente queria conhecer melhor aquela mulher e entender qual que era o bloqueio dela com relação a mim. Então eu fiz isso e na própria carta eu deixava o meu número de telefone para ela me chamar no WhatsApp para a gente conversar e falava que eu só ia entregar a segunda parte pessoalmente, já tinha até colocado data, horário, local, porque mulher também, se você deixar ela, o que você acha disso? Ou o que você acha tal horário, tal coisa. Ela fala, esse cara não tem atitude. E também ela já pensa tudo que ela vai fazer. Ela já sai de casa sabendo. Já estragou a mágica do rolê. Exato. E ela sai de casa sabendo como ela vai agir, o que ela vai fazer, se eu fizer isso, como que ela vai reagir. Então eu não dou muita opção. É verdade. Eu sou mais direto, eu já coloco tudo, ela só tem que dizer sim ou não. E deu certo. Deu certo. Agora é o seguinte, Lucas. Infelizmente, nós temos aqui apenas mais 2 minutos para o final do programa. Então a pessoa que estava acompanhando essa sua trama, prestando atenção, anotando, vai ter que rapidinho nesses 2 minutos anotar mais os próximos 5 passos. Você consegue fazer um resumo pra gente? Vamos lá. O terceiro passo é a comunicação. Como se comunicar com a mulher depois que você conseguiu o contato pessoal. Um encontro durante o dia ou um encontro, um jantar, caso você tenha um cinema, um encontro no parque. Então, o terceiro passo é formas de se comunicar. O quarto passo é o primeiro encontro. Como agir no primeiro encontro, como chamá-la para um primeiro encontro. E como surpreendê-la, fazer um encontro diferenciado. O quinto passo é gerar convivência, tanto pelas redes sociais como pessoalmente. Qual é a forma ideal? Quanto tempo de conversa, tanto no WhatsApp quanto nas redes sociais, fazendo algum comentário ou respondendo algo. Aquilo que você acha que não vai dar nada é aquilo que dá, por exemplo, né? Menos é mais. Menos é mais. O sexto passo é como identificar se ela está no momento certo para você arriscar um beijo, para você tomar atitude, como perceber se ela está sentindo ou não atração por você e como transmitir a sua intenção para ela ser recíproca. Então você tem que compreender mesmo, tudo que você tem que fazer é para aquela pessoa específica, não tem como generalizar, cada um é único. E o sétimo passo, para finalizar, é como você proporcionar conforto, como você proporcionar segurança para o momento sexual, o que fazer, técnicas de como estimular a mulher, preliminares, que é mega importante, muitos homens não fazem, e principalmente, como agir depois do momento sexual. Como você vai agir depois, qual a atenção que você tem que manter ou aumentar. Tem homem que depois disso pega e dorme, não dá a mesma atenção que deu antes de conseguir o que queria, talvez. E aí é onde a mulher se sente usada, é onde gera todo aquela lembrança anterior de experiências, não é? Exatamente. Aí vem, será que de novo eu estou com esse perfil de pessoa? Perfeito. Né? Então, quer dizer, você eu acho que é o seguinte, você tem que ser um cara verdadeiro, entendeu? Você tem que jogar limpo com a pessoa que você está interessado. No entanto, você não pode seguir o Deus dará. Você tem que seguir aí umas estratégias corretas nesse jogo de sedução, nesse quebra-cabeça, nesse jogo de xadrez, não é isso, Lucas? Perfeito. Prestando atenção direitinho, né? Mais informações, compre o livro, é isso? Exatamente. Pode adquirir o livro, pode entrar no site para conhecer, no Instagram que tem bastante conteúdo também. Então tá ótimo, irmão. Muito obrigado. Muito obrigado aí. Valeu. Deixa o seu recado final. Fala onde as pessoas podem adquirir o seu livro e também te encontrar nas redes sociais. Certo.
Meu site www.sejadiferenciado.com, canal do YouTube Seja Diferenciado e Instagram @sejadiferenciado. E o recado final é: conquistar não é suficiente, é preciso saber seduzir. Uma citação de Voltaire. Então o homem que se acomoda, ele não faz isso. O homem que quer ser diferenciado, que quer sempre surpreender e conquistar a mulher, ele tem sempre esse foco. Muito bem, esse foi Lucas Adriano, palestrante, também escritor, coach de relacionamento e que dá essa aula aí para os homens chegarem aí ao ponto desejado dentro de uma relação. Espero que o programa de hoje tenha lhe acrescentado bons exemplos, boas dicas e nos vemos amanhã. Até lá!